Bem-vindos ao podcast Senso Comum. Eu sou o Gulak e o tema de hoje é sobre a legalização das drogas. Pra quem quiser assistir a gente na hora, o podcast está sempre ao vivo na sexta-feira, mais ou menos a partir das 6. É, Hoje a gente vai ter dois convidados, caso eles queiram entrar, na verdade. É, Então, assim, eu vou falar um pouquinho, meio que como sempre, e depois eu pego e entro no Discord pra esperar pra eles falarem. Então, basicamente, eu quero sempre. Acho que pra quem já entendeu, beleza, mas pra quem não entendeu ainda, a ideia do podcast é senso comum, porque eu pretendo, pelo menos eu, quem entra na call comigo depois, cada um tem sua opinião, cada um tem seu jeito de falar, tudo bem. Mas eu chamei o podcast de senso comum porque eu sempre vou querer falar de maneira mais simples, mais clara, com menos informação difícil possível. Isso não significa que o que eu vou estar falando vai ser com base em vozes da minha cabeça. Bom, de vez em quando sim. Porém, vou tentar sempre pôr de maneira simples. Sobre o tema de hoje, eu acho que é muito fácil de você pensar em legalização, porque 99% das pessoas são hipócritas. Se você é contra a legalização das drogas, muito provavelmente você é um hipócrita. E por que que eu digo isso? Vamos pensar então aqui comigo. Quais são os motivos das pessoas serem contra a legalização? Ai, ai, porque vicia. Tá, mas quem tá falando isso é, sei lá, um pai de família que toma cerveja todo final de semana e acha isso normal pra caramba. E sim, eu também acho normal, só que cerveja também vicia, certo? Cigarro também vicia. E não tem ninguém falando em proibir esse tipo de coisa. Então, assim, se você simplesmente é a favor de proibir o que você não usa, agora o que você usa, foda-se, você tá errado e ponto. Simples assim, entende? A questão é que, a partir do momento que o que você gosta pode e o que você não gosta, que é exatamente a mesma coisa, mas você simplesmente não gosta, não pode, então você não tá tendo uma ideia muito clara do que você pensa, do que você tá defendendo. Então, assim, por exemplo, se o seu argumento é que vicia, então se você for contra as drogas, você também tem que ser contra o cigarro, você também tem que ser contra bebida alcoólica, ou sei lá, contra o açúcar, não sei. Agora, se o seu argumento for, ai, mas é porque faz mal, as drogas vão te matar. Beleza, volta pro meu argumento. Você é a favor de proibir bebidas alcoólicas, cigarro e, sei lá, açúcar em excesso? Não? Então por que você está querendo ser contra as drogas? Ou você é a favor de proibir tudo, ou de legalizar. Não faz sentido. Ai, não, Henrique, mas assim, você tem que pensar que meu, se legalizar, vai virar um caos. Imagina o tanto de gente drogada que vai sair por aí fazendo merda. Bom, vamos pensar um pouco. Hoje em dia, se você quer mesmo consumir droga, você consegue. E a gente não vive num caos completo. Outra coisa, a gente. Eu volto. Vou sempre voltar pro meu primeiro ponto, porque você é contra. Você é a favor de proibir bebida alcoólica? Você é a favor de proibir cigarro? Se você não é a favor, então tem algo errado aí. Por quê? Porque do mesmo jeito que alguém pode, sei lá, usar droga, ficar muito louco e, não sei, pular da janela de um prédio, pegar o carro e atropelar alguém, a mesma pessoa pode beber bebida alcoólica, ficar muito louco, pegar o carro e atropelar alguém, ou até pior, pegar a BR, bater em outro carro e matar uma família inteira. E isso não é longe da realidade. Todo mundo sabe o quanto de acidentes existem e acontecem e inclusive a gente tem lei seca e outras leis aí quanto a isso, entende? Então, basicamente, você quer proibir droga porque você tem medo porque vicia. Tá, mas outras coisas viciam e você não tem problema algum com elas.
Outro problema. Ah, mas vão sair muito louco por aí, vão querer matar as pessoas, vão querer assaltar. Tá, mas você nunca viu ninguém na rua com um corote, com uma bebida, com alguma coisa. Sei lá. Você nunca viu ninguém que fosse, sei lá, um ébrio habitual. Um. Pra não falar em juridiquês, que eu falei que eu não vou usar. Em vez de falar ébrio habitual, você nunca viu alguém que tá sempre bebendo, tá sempre bêbado, não sabe o que faz e é irresponsável. Nunca viu ninguém assim, tem certeza? Então, assim, esse tipo de questão é simples. Ah, mas o cara vai ficar louco de droga. Tá, mas tem álcool. E você, muito. Provavelmente, quem fala que é contra as drogas bebe álcool. Com certa frequência ainda. Então, assim, é hipócrita da parte dessa pessoa. Então, outra coisa é o cigarro também. Você fala, pô, mas quem que vai matar outra pessoa com cigarro? Fumante passivo. Muito simples. Se eu não me engano, na França, até hoje ainda, pode fumar em lugar fechado. Então, assim, claramente você vai estar afetando outras pessoas com o seu vício. Então, ou você é a favor da liberdade individual e de permitir que as pessoas tenham acesso a tudo, ou você é contra, porque a gente vive numa sociedade e você vai afetar outras pessoas com isso, então você precisa proibir. Então, beleza. Então proíbe tudo. Porque se a sua opinião não é vamos legalizar ou vamos proibir tudo, tem algum ponto aí que você precisa repensar. É simples assim. É isso que eu quero que seja o meu podcast. Um, você liga o ponto A, no B, no C e você chega na conclusão. Porque pensa comigo, quais são os motivos pelos quais você é contra as drogas? Esses motivos já não se aplicam a muitas outras coisas? Então aqui, o motivo de se aplicar a muitas outras coisas. Vamos lembrar agora, por exemplo, do podcast da semana passada, que era a pornografia. Ah, mas tem que proibir a pornografia porque libera dopamina. Dopamina vai te deixar viciado. Tá bom, mas quantas coisas na vida vão liberar dopamina? Porra, é o hormônio da felicidade. Entende? Então proíbe tudo. Essa é a questão. Quase tudo vicia e você tem que saber ser moderado. Entende? Então não tem essa de você querer. Ah, não, vamos proibir só aquilo ali porque aquilo ali eu não uso. Eu mesmo. Eu não uso, não curto e não compartilho dessa ideia. Mas não é por isso que eu sou a favor de proibir. Essa é a grande diferença que eu sinto. Mas, enfim, eu acho que basicamente isso resume bem fácil aí o que eu queria falar. Ficou até curto. E eu vou até abrir aqui se alguém quiser entrar. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, podem mandar no chat aí. Quem tá vendo a gente ao vivo. E quem quiser entrar no Discord pra dar a sua opinião ou falar alguma coisa, por favor, fica à vontade pra entrar. É... Doutores do Discord que estão aí, se quiserem desmutar. Eu acho que o Arnaldo ia ser o primeiro. Você acha? Então pede pra ele desmutar aí. Esperando até ele falar aí, mas tá com vergonhinha. Bom, enfim, então Alô? fala aí. Pode? Vai, pode falar. Não, fala aí, fala aí. Alô, tá me escutando? Mutei a Sim, live aqui. Faz um sinalzinho aí com a cabeça que tá tudo certo. Tá me escutando? Sim? sim. Beleza. Então, prazer, né? Pra quem não me conhece, sou Arnaldo. Doutor Arnaldo, pra quem não E conhece. é isso aí. E- Mas, enfim, tá. O que eu gostaria de falar pra vocês a respeito da legalização das drogas, tanto minha opinião pessoal quanto uma opinião é, mais geral. Para mim, tudo depende do ponto de vista que você está analisando, que você está vendo. O primeiro ponto, e na minha opinião é muito importante, é a parte econômica. Como assim? Pesquisando, se você pesquisar no Google, em qualquer lugar, quanto movimenta o tráfico de drogas no Brasil, tudo, claro, por
pelos cartéis, pelo contrabando, Rio de Janeiro, Paraguai, Bolívia. Em torno, então, em 2018, que foi a notícia mais recente que eu consegui encontrar, isso que eles estimaram, porque você não tem um dado certo, foi mais de 17 bilhões. Então, pensa, olhando por esse lado econômico, 17 bilhões fazendo um negócio errado, ilícito e tal, que eles pegaram, que eles tiveram posse, não sei o quê. Pense se, então, tudo isso se revertesse para impostos, vamos dizer assim. Então, esse, para mim, é um ponto muito importante e primeiro acima de todos, na minha visão. Posso adicionar, inclusive, o seu ponto? Com certeza, diga aí, fale. Você trouxe um negócio que eu sempre falo bastante, mas agora eu esqueci. Porque eu nunca tenho tempo de fazer um roteiro pro podcast. E eu só mando de cabeça. Cara, outra coisa que eu penso. Eu já vi muito comentário. Inclusive, se eu não me engano, foi o Bolsonaro ou alguém assim, nesse estilo que falou. Que se liberassem as drogas, o pessoal ainda assim ia continuar comprando de traficante por causa do imposto. E essas pessoas sempre citam o cigarro. Ai, mas por que contrabandeiam um cigarro do Paraguai, por exemplo? Já que cigarro é legalizado. E você falou ali de imposto, certo? Eu acho que ali você entra numa parte muito importante, porque assim, imagina comigo o quanto que um traficante gasta. Primeiro, o traficante leva uma baita grana, ele tem que gastar muito dinheiro com arma, munição, pra pagar pessoas pra ficarem vigiando, pra ver quando o policial sobe. Enfim, é algo que vai muito além da própria produção, entendeu? Outra coisa, você não pode ter uma estufa gigantesca com droga a céu aberto, assim, nossa, aqui, ó, temos droga, né? Por quê? Porque é proibido, você não pode simplesmente pegar, entrar e dane-se. Pegar e plantar e dane-se. Agora a questão é que assim, cara, se fosse legalizado, além de você ter uma droga de muito maior qualidade, porque vai ter mais concorrência e porque vai ser algo que você não precisa fazer às pressas, fazer escondido, enfim. O maior benefício que eu vejo isso poderia beneficiar também vidas e a economia. São dois pontos muito importantes. Por quê? Porque a partir do momento que você legaliza, você vai acabar com a morte de traficantes, vai acabar com a morte de policiais e acabar com a morte de pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa situação. Então, toda vez que sobe policial, sei lá, em algum lugar que tenha uma boca ou num morro, alguma coisa assim, toda vez que sobe e morre inocente policial e morre também traficante, é culpa da proibição. Então, e como assim vencer a guerra às drogas? Entende? O Estado nunca venceu a guerra às drogas. Nunca, em algum momento, pegou e falou: beleza, hoje não temos mais drogas, ganhamos. Entende? Então é algo que vai se estender pra sempre. Onde só pessoas vão morrer e morrer e morrer e dane-se. E caso você seja a favor, ai, dane-se, é traficante, não ligo que morra. Lembre também que morre pessoas inocentes e policiais no meio disso tudo. Morre muito mais gente. E gera um baita problema na vida de todo mundo, problema social e tudo mais. E caso você não se importe com ninguém, só se importa com economia e dinheiro, isso também vale pra você. Porque imagina quanto dinheiro, acho que o Arnaldo tinha dito 17 milhões, milhões ou bilhões, não sei. Mas é muito dinheiro. Isso é só uma estimativa feita, entendeu? Obviamente não tem como você fazer uma pesquisa oficial. Porque ninguém vai falar, ah, claro, eu tenho aqui tantas toneladas de droga no meu galpão. Entende? Então, além de você conseguir focar todo o esforço policial para coisas que realmente importam, entende? Você vai estar salvando vidas e você vai estar girando a economia com esse dinheiro. Porque, além de você girar a economia, você vai estar gerando imposto. Que eu não sou muito a favor, então. Mas de qualquer maneira, você vai estar gerando imposto. Entende? Ai, mas e o cigarro? Aí a gente volta pra questão. Imagina comigo. Se o governo legalizar as drogas, é porque ele quer que acabe com o tráfico. Certo? Faz sentido. Então, assim, por que o governo ia pensar assim? Meu Deus, a gente tá com
muito imposto sobre as drogas. E o pessoal tá fazendo de maneira ilegal pra conseguir e pra trazer pra cá. O que a gente faz? Ah, já sei, vamos pegar e vamos mandar mais policial matar todo mundo. Não. Você pega e você diminui o imposto. Pensa comigo, hoje em dia quanto de imposto que a droga tá trazendo pros cofres públicos? Nada. Absolutamente nada. Então, a partir do momento que você pega e você legaliza, nem que fosse pouco, uma porcentagem pequena, não importa. Porque a venda ia ser grande. E vale lembrar, pra quem é conservador aqui no Brasil e adora falar dos Estados Unidos, vale lembrar que lá na Califórnia, eles legalizaram durante o governo do Trump. E se eu não me engano, a economia que gerou foi absurda. Tanto que durante a pandemia, as lojas de maconha contaram como serviço essencial. Porque elas eram muito importantes. Por vários motivos. Seja psicológicos, porque a pessoa vai ficar relaxada em casa durante a pandemia, onde ela, lá nos Estados Unidos, ficaram em lockdown um tempo e não podiam sair de casa. E também porque, cara. Enfim, motivos medicinais e tudo mais. Acho que eu não precisa nem Posso, entrar. Pode mandar, posso manda dar um bala. adendo nisso daí, Henrique? Manda bala, manda bala. Outro ponto, falando da América, o pessoal brasileiro gosta muito da América, dos Estados Unidos e tal. Como hoje o estado de Nova York decidiu não legalizar, mas decidiu dar um passo à frente nessa parte da legalização. Lá já tem mais de 23 estados que são legalizados, claro. Um estado muda um pouco uma lei, muda um pouco de um para outro, mas já está bem difundida essa ideia. Outros exemplos, Canadá. Mas o Canadá, eu acho que o povo canadense é uma raça assim, muito diferente da brasileira. Eu acho que não tem muito termo a comparação. Mas, pegando ali, vamos por uma Espanha, ou mesmo um Uruguai, que é nossos vizinhos, eles já são muito, muito à frente de nós, porque lá já está muito mais difundida essa ideia. No caso, vamos supor, da Espanha, lá você não vai poder acabar ali, vamos supor, no caso da maconha, fumando ela em ambiente público. Você vai tomar multa alta, o que faz, claro, o pessoal dá uma segurada, só que na sua casa você é permitido. Você tem lá a sua cota que você pode por mês, e ok. Assim como no Uruguai. O Uruguai já é um país muito mais liberal, então lá o pessoal pode até produzir a própria e ter ali a quantidade por mês também. Uhum. Mas você Deixa eu falou. Pode falar, falar, Micão. deixa eu falar. Eu tô querendo segurando esse comentário há tempo, já só me respondia. Então solta. Cara, assim, ó, você falou de. Só uma observação. Você falou antes de plantar maconha, que não pode, não sei o que, né? Hoje já é possível, sim, você plantar maconha no Brasil. Já é algo que é Abre permitido. aspas, pode. Tá, não, tudo bem. É igual Depende porte do de juiz que você arma. cai Não, depois. não, não, não. É igual porte de armas. Se a Polícia Federal, depois de uma lista de requisitos, que é uma lista bem extensa, você é permitido sim pela Polícia Federal plantar maconha. Só que qual que é o problema maior de plantar maconha? Não é, a questão de cuidar da maconha ou algo do jeito. A questão é que os maconheiros vão lá e ficam roubando maconha. Isso é verdade. Daí, tanto que plantação de maconha sempre tem uma segurança alta e por isso acaba sendo muito caro a Ah, plantação. mas aí você tá falando que pode ter a plantação, mas essa plantação é 100% para uso medicinal. Medicinal, claro. Isso sim, É para fins de canabidiol, eu tô sim. falando de recreação aqui. Ah, não, Acho que o tá, tudo foco. bem. Não, não, tudo bem. É que você falou em geral que não poderia plantar maconha, Sim, sim. entendeu? Na verdade, você pode. Só que assim, você, por exemplo, você pode vender para prate, você pode importar, você pode exportar, entendeu? Uhum. Você pode fazer várias coisas com a maconha. Você pode produzir com o cânhamo 1 trilhão de coisas. Inclusive, a planta inteira da maconha é utilizada. Você não tem. Nada se perde na planta da maconha. Você pode utilizar o cânhamo para tudo. Mas enfim, então só tecendo esse comentário de que assim, não é que é proibido expressamente em 100% dos casos você plantar maconha. É proibido você plantar maconha para fins recreativos. Isso sim. Tá. O que você falou antes, que eu não concordo, é assim. Você meio que falou, eu não sei se foi nesse sentido, mas que legalizar acabaria com o tráfico. Foi Sim, mais ou menos isso que tu disse, né? sim. Tá, isso, ao meu ver, não é factível.
Isso, ao meu ver, não é possível. Manda. Por quê? Por quê? Vou te dar um exemplo muito claro. Olha, por exemplo, aqui mesmo, na região aqui que é perto da fronteira do Paraguai, como funciona, por exemplo, os cigarros paraguaios. Sim. Por que se puxa cigarro paraguaio? Eh, por que que não se utiliza, por exemplo, somente por que que é algo rentável puxar cigarro do Paraguai? Porque a carga tributária que está envolvida no cigarro é extremamente alta. Isso é claro, isso é uma consequência lógica, isso é o Então princípio você da abaixa progressividade. o imposto e pronto. Tudo bem, só que tem outro problema. Você também não pode, você como Estado, querer patrocinar ou tornar isso uma atividade bonita de ser feita. Por exemplo, Sim. fumar cigarro. Fumar cigarro todo mundo sabe que faz mal, assim como qualquer outro tipo de droga, entendeu? Tanto que, na minha concepção, abrindo um parênteses aqui, ao meu ver, todas as drogas deveriam ser liberadas. Só que eu acho que é um erro de concepção você falar que a legalização das drogas acaba com o tráfico. Isso eu acho que é equivocado. É porque aí a gente entra num erro meu mesmo. E eu sempre entro nesse erro em todo podcast, por causa que a minha visão de mundo tende ao estado mínimo. Então, pra mim, você falando assim, não, porque o Estado atualmente taxa produtos que fazem mal. Então, taxa produtos com muito S- açúcar, taxa Sim. produtos que fazem mal. Só isso voa da minha cabeça, porque pra mim isso é uma coisa muito idiota, entende? Mas eu entendo perfeitamente. Então, assim, Nesse eu sentido, não ia concordo acabar mesmo. contigo. Eu concordo contigo. Tanto que é por isso que eu acho que todas as drogas deveriam ser liberadas. Porque eu acho que se o dinheiro. Eu acho que até o Davi, depois você vai ler os comentários dele, né? Mas tem um comentário ali que é bem isso, que a pessoa fala, o dinheiro não é meu, não sendo meu dinheiro, foda-se, faz o que quiser. Me tanto Uhum, faz. Mas assim, o porquê que seria problemático? Então vamos voltar ao caso do cigarro. A carga tributária é muito alta justamente pelo princípio da progressividade tributária, certo? uhum, Que traduz no quê? O tributo ele tem que ser progressivo, conforme a necessidade demanda. Se for um item muito essencial, por exemplo, vamos dizer arroz, feijão, que é algo que é completamente essencial, que está na mesa de todos os brasileiros todo dia, você não pode atribuir uma carga tributária muito alta, uhum. entendeu? Até porque, daí, ao meu ver, também estaria infringindo a dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar do direito pátrio. O que acontece? Por que, por exemplo, o cigarro tem uma carga tributária alta? Porque é algo que, a princípio, é algo completamente desnecessário para a sobrevivência do ser humano. Você não vai morrer se você não fumar cigarro. Agora, tem um outro problema, que é as pessoas viciadas daí, entendeu? Porque se tu for pegar um Marlboro Gold lá, tu paga tipo 10 pila, 12 pila no Marlboro Gold, entendeu? A carga tributária é excessiva. E se pega um cara que fuma um cigarro por muito tempo, um cara viciado em cigarro, o cara fuma, às vezes, um maço e meio, 2 maços por dia. Então, acaba ficando excessivo o preço e a pessoa não tem o que fazer, porque ela não consegue se livrar desse vício, não é algo simples. Esse é uma das visões que acontece com a droga, inclusive. O, o que ocorre? Se a maconha fosse liberada, a carga tributária seria gigantesca, provavelmente equiparada à do cigarro. Provavelmente. Uhum. O que, ao meu ver, também é um outro erro. Porque, ao meu ver, é lógico que a maconha é muito menos prejudicial do que o cigarro. Né? Inclusive, baseado em 1 trilhão de estudos científicos. Agora, sim, se ela fosse liberada, o tributo ia ser altíssimo. As pessoas simplesmente iam olhar e falar: bom, do Estado eu estou comprando por R$ 20 a grama. Do traficante, que inclusive pode ser que seja uma produção melhor, uma qualidade melhor da erva, ou de qualquer outro tipo de droga que seja, no traficante eu consigo obter uma qualidade melhor por R$ 5 a grama, R$ 10 a grama, R$ 1 a grama, entendeu? Então o que acontece? As pessoas não iam parar, assim, não iria acabar 100% com o tráfico, entendeu? Agora, o que iria acontecer é diminuição. Isso com É, certeza. Isso com certeza você aconteceria. falou que não ia acabar com o tráfico por causa que
Agora, vamos supor então hoje, opa, legalizou. Ótimo. E então, você tá me dizendo que a carga tributária vai ser muito alta, porque não é essencial e porque o governo gosta de taxar coisas que não são essenciais e principalmente as que são prejudiciais. E por isso ia ser muito legal ainda esse ramo, certo? Uhum, uhum. Minha questão é, você. E eu não faço ideia, porque isso aí que você falou, a gente já tá muito além do que eu tinha preparado. Hum. Mas você acha que não ia acontecer mais sonegação de imposto ao invés de. Ao invés de contrabando ou algo assim? Mas é que não é o que ocorre, ô Gula, que a questão é o É seguinte, porque não tem cigarro eu não sei fazer em casa, maconha dá pra plantar. tudo bem. Só que, primeiro ponto, maconha, isso também já foge completamente da questão aqui. Aham. Maconha, ela é uma planta que é muito difícil você plantar. Ela não é assim um Não sei, brotinho nunca de plantei. Você já plantou, Minx? não, deixa em off aí. Deixa em off, depois a gente conversa aí Depois eu certinho. corto essa parte. Depois a gente vê certo aí como é que funciona, né? Mas assim, o que acontece? A maconha, a princípio, ela é uma planta que é muito difícil de ser plantada. Ela não é uma planta que você vai conseguir plantar facilmente. Você precisa de luz UV, aquelas paradinhas todas. Enfim. E precisa de muito cuidado nela, certo? Mas tudo bem, tem pessoas que plantam em casa, né? Só que assim, o que que eu acho que. O que entra a questão da sonegação de imposto, cara? A sonegação de imposto, ela não. O imposto em si, o Estado não está preocupado na pessoa que está plantando lá uma plantinha só. Ela está preocupada na pessoa que está plantando 100 alqueires de maconha e não tá querendo recolher imposto, entendeu? Nessa pessoa, tudo bem. Então, assim, concordo contigo. Pode ser que ocorra sonegação de imposto pelos menores. Pelos maiores, acho muito difícil. Por quê? Uhum. ICMS, imposto de exportação, o ISSQN, imposto de renda, são todos. Veja que deve ter uns 5 ou 6 impostos atrelados somente à cadeia produtiva da maconha, Uhum. tá? Seja no momento do transporte, seja no momento da venda, que você obtém o lucro, que seria imposto de renda, seja no momento em que você contrata pessoas, você precisa recolher contribuições sindicais, contribuições de melhoria, contribuições sindicais, contribuições especiais, você precisa recolher ISSQN sobre o serviço que você está prestando. Então, assim, ocorre um trilhão de tributos. E por óbvio que a União se conversa com estados que se conversam com os municípios. Então, por óbvio, se você conseguir sonegar um imposto, você cai na malha fina dos outros 4. E aí você vai poder responder judicialmente por sonegação de imposto. Após todo o trâmite do processo administrativo, enfim, não entro no mérito aqui. A questão é, o pequeno sim, e ele conseguiria sonegar. Beleza, mas ainda assim é uma mínima parcela, é algo tipo 0,01%. O restante, o maior, o produtor grande, por exemplo, o latifundiário que entrou no meio, ou então um ramo de uma empresa que entrou no meio, ela com certeza vai ter que recolher imposto, entendeu? Aham. Não tem como sonegar realmente, é algo que é muito difícil. Por outro lado, o traficante, obviamente, sonega imposto. Sim. Por quê? Porque o que acontece? Tem um princípio tributário chamado princípio da non-olet. O que seria o princípio da non-olet? Que dinheiro não tem cheiro. O que significa? Pro direito tributário, pouco importa a origem do negócio, desde que o tributo seja recolhido da maneira correta. Então, por exemplo, imposto de renda, pouco importa se o cara é bicheiro, se o cara é dono de ele gerencia a rinha de galo, pouco Uhum. importa. O dinheiro que ele receber vai entrar no imposto de renda. Claro, se entrar, aí vai entrar as alíquotas e tudo mais. Porém, pelo cidadão OLED, pouco importa a origem do dinheiro. Pouco importa, não interessa. Não interessa pro direito tributário isso. O que acontece, então? Com certeza, eu vou dizer 99% de certeza, traficante não recolhe imposto de renda, Sim. né? Até porque seria muito difícil ele conseguir comprovar de onde saiu essa renda. Pode ser que ele acabe esquentando dinheiro, ou qualquer coisa do gênero, mas Uhum. aí já é outro aspecto. A questão é, com certeza os que estão lá no Morro da Rocinha
não recolhem imposto. Então, se tu fosse analisar pelo recolhimento de impostos, com certeza, se fosse legalizado, a maconha ou qualquer outro tipo de droga, com certeza recolheria mais impostos. Porém, daí entra no mesmo âmbito. Teria o extermínio do tráfico, né, desse componente do tráfico? Não teria. Teria uma diminuição? Com certeza. Uhum. Muitas pessoas que são usuárias iam preferir comprar legal e pagar um pouco a mais, e às vezes até perder um pouco de qualidade da droga, do Mas que, por aí exemplo, eu discordo. Eu acho que se ela comprar legal, vai ser melhor a qualidade. Não, não com certeza. Não com certeza, ao meu ver que não. Porque, assim, não é algo que está intimamente ligado. Não é algo que dá para ter certeza. Não é porque advém de uma origem que a princípio é ilícita que o produto é ruim. Não quer Uhum. dizer. Com certeza, tem uma probabilidade de chance de ser pior o produto? Tem. Mas não quer dizer que ele seja ruim. Isso tu pode tomar como exemplo a lei seca americana. O que mais tinha era álcool horrível, era álcool ruim, porque era produzido num porão da casa, lá escondido, Uhum. em alçapão escondido. Porém, por exemplo, o Al Capone, ele vendia álcool de excelente qualidade, Sim. entendeu? E foi o que mais lucrou no tráfico, entende? No tráfico, ou contrabando, ou seja. Então, assim, eu acho que, por exemplo, você reduziria o tráfico? Reduziria. Porém, não iria acabar com o tráfico. Isso que eu acho que é um conceito que é errado. Entendi. Eu É acho que que, era essas as observações que eu tinha até o momento aí. cara, é porque quanto à qualidade, eu pego muito nesse assunto da qualidade, porque eu já vi muito aqueles documentários nos Estados Unidos, e tem aquelas lojas assim, tipo, super gourmet a loja, com 500 tipos e variedades, sabe? E eu vejo aquilo e falo, cara, é muito diferente do que a gente tem aqui, é muito diferente de qualquer coisa que eu já ouvi falar, entende? Pode Sim, mandar. só que aí tá justamente atrelado à carga tributária. Quer ver? Entendo por quê. Se a carga tributária é baixa, empresários que têm disponíveis para investir 2, 3 milhões vão ir de cabeça no negócio, porque é algo que é novo, algo que com certeza Uhum, atrai a atenção de muitas pessoas, é algo que dá dinheiro, algo que é rentável, e a carga tributária seria baixa, então ele conseguiria retirar muito mais renda disso. sim. Agora, você, por exemplo, pega o Brasil, tá? Somente no imposto de renda, se for em pessoa jurídica, eu não vou lembrar corretamente a alíquota da pessoa jurídica, porém, salvo engano, o teto é 15%. Então vamos dizer, por exemplo, que ele lucrou lá 10 milhões, digamos, no ano. Então, puta de um rendimento. 15% desses 10 milhões já não é mais dele. Sim. Aí ele recolhe ISSQ, aí ele recolhe contribuições especiais, que seriam dos funcionários. Aí ele paga funcionário, aí ele paga 13º, férias, horas extra que seja, adicional noturno às vezes, dependendo, né, dependendo do molde que ele vai trabalhar. Depois de tudo isso, esses 10 milhões aí já vão se tornar, por exemplo, sei lá, vamos dizer, 2 milhões, entendeu? Depois de tanto que ele teve de prejuízo. E aí, assim, ele pode escolher, por exemplo, ir para esse ramo, que pode ser que tenha uma carga tributária alta e dê um rendimento, talvez, até um ramo novo, às vezes. Então, às vezes, o cara pode estar com um pouco de pé atrás. Ou ele pode ir para plantio de soja e foda-se, ele vai lá, consegue comprar 1.000 alqueires, planta soja e todo ano ele vai lá e retira 2% do grão do estado e o cara retira, tipo, sei lá, 30% do rendimento dele só ali, entendeu? Então vamos tentar chegar no meio termo. Acaba tornando difícil justamente pela carga tributária, que é o maior problema. Quer acabar com isso? Acaba com os impostos, mas isso não é possível Tá, hoje. mas então peraí. Já que a gente tá falando de legalização, isso aqui é uma coisa completamente hipotética. Então vamos tentar chegar num meio termo, igual eu tentei fazer com o aborto, quando a gente conversou. Você acha então, o governo fala, meu, vamos consertar isso. Tem muita gente morrendo, tá tudo muito ruim, vamos melhorar isso aí? Agora eu quero ver se você concorda. Se o governo falar, beleza, maconha faz muito menos mal que cigarro. Vamos pôr menos imposto na maconha, porque senão vai continuar
tendo contrabando, vai continuar horrível e vai ser uma experiência ruim, não vai adiantar nada. Você acha que, então, se o governo pensasse assim, eventualmente no futuro, e falasse, vamos liberar, vamos diminuir um pouco o imposto, não precisa, obviamente, zerar, né, porque a gente não, isso é fora da realidade, pelo menos por enquanto, mas se diminuísse a carga tributária e tornasse possível, pelo menos um pouco mais atraente, você acha que esse problema que a gente está discutindo agora do tráfico e qualidade e tudo mais, você acha que ele ia dar uma balanceada ou não? Não, ia dar uma balanceada, ia dar uma reduzida, com certeza. Ainda que a carga tributária social teria reduzido o tráfego. Isso não tem dúvida. Iria reduzir o tráfego. Perfeito, então eu concordo com o fato de que deveria ser liberado e por fazer menos mal, o imposto ser menor. Sim. Agora sim, ó, você falou, por exemplo, que é algo que é completamente hipotético hoje a legalização da maconha. Não tanto. Não tanto. Porque assim, o STF, por exemplo, outro dia, se eu não me engano, até acho que postergaram novamente o julgamento, mas era de um recurso extraordinário lá, justamente, ou era do Madin, não lembro direito, que tratava sobre a descriminalização da droga, da posse, né, eles tratavam. Com pequenos passos, com certeza, em algum momento, e dependendo também, principalmente do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, muito pouco do presidente, muito pouco, dependente dele, mais do Congresso Nacional, com certeza com passos pequenos, em algum momento daqui, não muito longínquo, creio eu, a maconha vai ser lícita. As Sim. outras drogas, não sei. Outras drogas é um papo um pouco mais complexo. Mas é isso. Ah, Vini aí, eu entro no meio da conversa aí, se quiser falar sua opinião. Beleza. Bom, primeiramente, tá tudo certo aí com o meu áudio? Não sei se vocês estão escutando bem, se tá Vou abaixar meio um pouquinho, fodido. peraí. Aí. Beleza, desculpa aí. Não, não, tá ótimo. É, também, saudades, só pra falar disso. Quanto tempo que a gente ainda não se vê, né? Sim. Tá na hora. Mas enfim, vamos então direto ao assunto, para conversas à parte, a gente conversa depois, fechou? Em relação a isso, eu queria trazer um pouquinho da minha experiência. Eu moro na Holanda já faz 3 anos, onde é liberado, né? A maconha é legalizada, inclusive existem os coffee shops e tudo mais. E agora eu estou morando numa cidade que é bem à borda da Alemanha e da Holanda, onde mesmo com a legalização, é a cidade que existe mais tráfico de drogas da Holanda. Não só porque eles pegam a droga bruta que vem da América do Sul, levam para a Alemanha, onde eles fazem a manufatura e tornam outras drogas mais sintéticas e depois revendem para o mundo inteiro, né? Então, no final das contas, mesmo tendo a legalização, é muito difícil ter o controle de onde a droga vai ir, né? No final das contas, não torna isso tão viável. Uhum. O que depende mesmo é colocar na mesa o que é ruim para o ser humano e o que não é. A maconha, por exemplo, na Holanda ela é muito bem vista é, como um produto medicinal, porém o foco deles aqui em relação à droga é mais em relação à cocaína, não é nem a bebida. A bebida é pior do que a maconha aqui, pelo menos, né? Uhum. Então, isso que eu acho interessante. Já acredito que o Brasil tem que se igualar um pouquinho mais às políticas que fizeram nos Estados Unidos, não só pela quantidade de população, né? Mas também porque a economia deles é muito mais parecida é muito mais parecida com a do Brasil do que a do Brasil com a da Holanda, né? Eu acho É, isso interessante. comentando agora que você Não sei, falou de Holanda, é, eu acho que é interessante falar em Amsterdã, eu tava vendo um tempo atrás, que eles permitiram mais drogas, se eu não me engano, e a justificação deles foi assim, é, faz mais sentido eles legalizarem. Eu não sei se tinha quantidade específica, tipo, o máximo de tanto. Mas é porque eles uhum, falaram assim, Amsterdã é muito famosa por o pessoal vir pra cá pra usar droga. E o pessoal vinha em festa, vinha em show, vinha em sei lá o que era. E passava mal e acabava às vezes morrendo, ou de overdose, ou com algum problema relacionado a isso. E com a droga sendo legalizada, você permite que haja um estudo maior quanto à droga. E as pessoas, além de ter conhecimento sobre isso, pra poder
Ah, meu amigo tá passando mal, o que que eu faço? Você não vai querer levar para o hospital porque, obviamente, tá, você estava usando droga, onde você conseguiu? Como assim? Entende? Então, além de você ter um Sim. conhecimento melhor, você vai se fazer com que seja algo mais seguro e os técnicos de saúde vão ter uma experiência maior com isso. Vão saber lidar melhor. Então, lá, se eu não me engano, em cada o show grande que tem, eles têm uma barraquinha lá. Opa, tá passando mal, vem cá, a gente vai te ajudar, vai te atender. Como se fosse Sim. aqui aqueles paramédicos que ficam em cervejada dando glicose, entendeu? Então, Uhum. isso aí já vai diminuir bastante esses problemas assim. E outra coisa que eu queria falar é que, por exemplo, na Alemanha, se eu não me engano, tinha um canal do YouTube que eles fizeram, que era tipo uma garota e um cara. Eu não vou lembrar o nome do canal agora. Mas era um canal onde eles testam as drogas. Sim, eu lembro. Eles testam as drogas em vídeo e eles se explicam. Ó, essa droga ela funciona assim, ela vai gerar isso, ela vai causar. Eles explicam detalhadamente a droga, a experiência. Então eu acho que assim, esse tipo de conscientização e educação é muito importante. A gente nunca vai ter isso, ainda mais para os profissionais da área de saúde, enquanto for proibido, entende? Enquanto for um tabu. Sim. Concordo totalmente. O pessoal aqui, pelo menos, tem uma mente bem aberta em relação a isso. Porque aqui, pelo menos, é meio óbvio que a maconha não tipo, é menos letal do que a bebida, por exemplo. Entendeu? Uhum, Não que ela seja ainda vista com bons olhos. Tipo, você não pode sair pela rua, aí, bora, entendeu? uhum. Vou enrolar aqui e ficar de boas. Então, não é assim que funciona, mas é ainda muito bem aceita, o pessoal vende. Foda que existe também, tem que ter muito controle, né? Porque não se sabe o que os caras estão colocando lá. Mesmo que a droga tenha uma qualidade melhor, a gente ainda não sabe o que tem lá dentro, entendeu? Uhum. Imagina então no Brasil, Sim. não é legalizado, o que tem já tem lá. Então é até engraçado você falar essa parte das barraquinhas, né? Porque quando eu morei em Amsterdã, por muito, tipo, para todos os lugares que eu ia, que geralmente faziam ali uma festa ou alguma coisa assim, eu até tenho um Heineken Museum, museu da cerveja Heineken, e a Uhum. galera chapava droga para entrar, tipo, para entrar lá dentro e viver uma experiência diferenciada, entendeu? E lá, mesmo dentro do museu, ele já tinha essa barraquinha. O fato é, aqui eles se preocupam muito com as drogas que são as drogas mais sintéticas e os mushrooms, não é? Aham. Os Bem cogumelos. mais pesado, muito mais pesado. Então, sei lá, você não acredita que seria mais uma questão de entender, sei lá, de mostrar para as pessoas qual é o real efeito da maconha, ao invés de, sei lá, continuar com essa ideia de, sei lá, ser algo vândalo, algo que as pessoas não apoiam muito? Cara, falando em mostrar o real efeito, eu acho muito importante, por causa que, inclusive, nesse canal do YouTube e tudo mais. Eu não sei se todo mundo já viu, mas tem o filme Transpointing. É um filme onde eles são viciados em heroína. E, cara, esse filme é muito bom, porque ele te mostra o quão na merda a pessoa fica quando ela usa, entende? Então, eu acho que assim, você mostrar os efeitos. Por exemplo, tem um canal. Não vou lembrar o nome do cara agora no YouTube. Mas tem um canal. Era uma pessoa que vivia. Era um cara que vivia na Cracolândia. Ele era viciado em crack. E ele conseguiu largar a droga, abrir um canal no YouTube. E nesse canal ele fala sobre. Enquanto eu tô falando aqui, eu vou pesquisar. E nesse canal ele falava sobre os verdadeiros malefícios e como que funciona o crack e como que é a verdadeira Cracolândia. E eu lembro que o primeiro vídeo desse cara que eu vi foi um vídeo onde tinha pessoas de esquerda que eram contra o Dória e tudo mais, querer acabar com a Cracolândia. Ele falou, mano, quem fala isso nunca teve lá, entendeu? Nunca presenciou. E ele explica pra ele como que funciona as coisas no vídeo. Ele explica no vídeo como funciona, e eu acho isso muito importante, porque depois de você ver isso, a chance de você querer consumir algo assim já diminui bastante, entende? Você vai entender o como funciona esse vício, o como que uma pessoa que saiu dessa situação se sente, entende? Ô, deixa eu só falar uma coisa. Fica à vontade.
Cara, assim, eu acho que o que falou ali da Holanda, né? Eu Uhum. acho que tem um outro ponto que tem que ser também levado em consideração, é que a realidade econômica da Holanda, o poder aquisitivo das pessoas também é muito diferente do brasileiro, né? E aí também entra um outro problema, porque justamente lá na Holanda, por exemplo, as pessoas não teriam problema em gastar um pouco a mais para obter a droga de maneira legal. Obter a droga daqueles, por exemplo, aquelas, como é que é, os shops de maconha americano, esqueci o nome do que tem isso aí certinho. Os coffee shops. Coffee Isso, shops. exatamente. Então, assim, o poder aquisitivo também tá atrelado nesse ponto, né? Que também daí desemboca na questão do imposto, é o pior problema. Outra coisa, o controle de danos, né, que foi falado aí. Tem uma questão que é assim, ó, ninguém até hoje, e creio eu que nunca morreu, teve overdose de maconha, êxtase e LSD pura. Uhum. Nunca ninguém teve. É impossível. Por quê? Porque o seu corpo você vai começar a vomitar fora, você vai começar a expelir tudo, porque não tem como você, não é algo simplesmente impossível você pegar e utilizar, por exemplo, a, o mínimo para você ter uma chance de overdose, por exemplo, de êxtase. É simplesmente impossível. Não tem como. Cogumelo também é assim, se não me engano, que cogumelo, inclusive, é a droga mais segura do que existe. Seguida pelo LSD, que daí também advém do cogumelo. Enfim, o controle de danos é legal porque o que você falaram do canal do YouTube lá da Holanda. Outro dia eu tinha Da até Alemanha. visto. É da Alemanha? Isso. Bom, enfim. Esse canal aí, pelo que eu tava vendo, tava tendo um drama aí no meio, que eles estavam espalhando informações equivocadas sobre certas drogas. Por exemplo, quando trataram sobre LSD, se eu não me engano, eles falavam em quase todos os vídeos umas cagadinhas ali, umas coisas que eram imprecisas, que eram contrárias por exemplo, o que os estudos científicos apontavam. E não às vezes com o fim de, talvez não com o fim político, mas justamente porque droga é algo que é pouco pesquisado. E esse que é o maior problema. Acho que até foi tratado aqui a questão da pesquisa das drogas. Então, às vezes, a imprecisão, às vezes o controle de danos, quando você vai tentar trazer, por exemplo, nesse canal aí, ele acabava trazendo informações equivocadas sobre a utilização ou o controle de danos sobre as drogas, Uhum. que também é um problema. Então, assim, se fosse para ter um controle de dano, eu acho que deveria ser algo certo após uma certa pesquisa, né? Porém, Sim. acho eu que se fosse legalizadas as drogas, o controle de dano seria maior, até porque liberaria a pesquisa, que isso foi até tratado aqui. Sim. Uma coisa, foi falado, por exemplo, que se for, por exemplo, normalmente também é tratado que, eu não sei nem se foi levantado esse ponto, mas que a liberação das drogas faria com que o consumo delas aumentasse. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco, tanto que nos países, até país sul-americano, aqui eu não vou lembrar qual que é o país, foi feita a liberação e o consumo reduziu extremamente. O consumo, ele decaiu muito. Por quê? Tem aquele negócio lá que é chamado de quando é proibido é mais gostoso, Uhum. né? Quando você beber antes de ter 18 anos é muito mais legal do que você beber depois de ter 18. É muito mais legal. É muito mais E, legal você inclusive, ir. você bebe muito mais, né? Exatamente. É muito mais legal você. E pega mais rápido também, né? Outro problema. É muito mais legal você ir na locadora e olhar aquela sessão de pornografia antes dos 18, depois dos 18. Você foi depois dos 18 lá ver? Duvido. Toda criança falava, eu vou lá depois dos 18. Nunca ninguém foi. Por quê? Porque não perde a graça. Perde a graça, porque agora você pode. Com as drogas, eu creio que seja a mesma coisa. Tem muitas pessoas que entram nesse mundo de. Eu não digo nem as drogas mais brandas, eu digo, por exemplo, crack, cocaína, que é algo que realmente destrói o corpo da pessoa. As pessoas entram por pura curiosidade, entendeu? Por pura curiosidade e por assim, nossa, é algo que é inconsciente, é algo que, sei lá, deve ser algo
freudiano aí, sei lá, que é justamente essa questão de que quando é proibido a pessoa tem uma chance maior de querer fazer aquilo, não só porque é proibido. Tanto que isso aí entra também num ponto da questão da punição mais severa no âmbito criminal, que também está ligado à liberação das drogas. Foi comprovado já que a punição mais severa não faz diminuir a propensão de crimes. Não é porque você vai atribuir pena de morte para o crime de tráfico que ele vai parar, que ele vai reduzir. Muito pelo contrário, existem casos em que a pena mais severa é onde mais ocorre o crime, entendeu? Isso por meio de estudos. Eu lembro que eu vi isso a gente viu num gráfico na aula de direito penal. Era, inclusive, um promotor falando sobre isso. Ele falava justamente isso, que a pena mais severa é um erro de concepção, você achar que você vai atribuir uma pena mais severa para o crime e que vai reduzir por causa da pena mais severa. Não é o que acontece, entendeu? Então, ao meu ver, se fosse liberado, ela não aumentaria o consumo, muito pelo contrário, as pessoas não veriam muita graça em usar. Pode ser que fosse usado uma vez e daí falasse: "Ah, sei lá, mais ou menos, achei legalzinho e tal". Pode ser, porque o ser humano é curioso por natureza. Mas aí não quer dizer que a pessoa continuaria usando, entendeu? Aham. É pelo menos o meu ponto. E se ela fosse curiosa, mesmo assim, se ela quisesse, em qualquer lugar do Brasil, se você mandar mensagem para 3 ou 4 pessoas, os caras te mandam uma lista de 250 contatos de traficante, porque prende um, surge 5 no lugar, Aham. entendeu? A máquina do tráfico, ela tem uma cadeia tão perfeita que é impossível você acabar com ela. Não tem jeito. Ela nunca vai explodir e nem implodir. Nunca. Nem por dentro ela vai acabar. Porque é algo que é rentável e é algo que realmente não tem como você derrubar. Porque as mulinhas é barato você comprar. Sim. Entendeu? É isso. Boa noite, pessoal. E aí, dá pra ouvir direito? Fala mais alguma coisa. Dá pra ouvir, dá pra ouvir tranquilo? Sim. Tá, é que eu tô pelo celular, então achei que talvez fosse dar uma bugada. Então, rapaziada, eu tenho aí pra acrescentar no ponto quanto aos impostos sobre a droga, né? Se a gente, hipoteticamente, então, pronto, o Brasil legalizou as drogas, então, as drogas, né? Tanto faz a droga, não importa. Primeira coisa que a gente não, né? Que o pessoal lá de cima vai pensar é como a gente vai taxar essa droga, né? Então, a gente pode usar o exemplo do cigarro, que é uma droga altamente taxada, e o tráfico de cigarro é imenso. A gente pode ter a experiência do dia a dia, né? A gente que mora na região de fronteira aqui, que qualquer linhazinha tem uns 3 caminhões à noite que passa cheio de cigarro, né, mano? E, além disso, vale ressaltar que tem aquele ponto de, tipo, sobretaxar coisas que são maléficas ao ser humano, entre aspas, né? Então, por exemplo, o cigarro é sobretaxado, né? Uma taxa maior para tentar evitar o consumo, o que na verdade só vai incentivar o tráfico, né? Porque aí ele vai entregar um produto mais barato, muito mais barato do que o produto legalizado. E a questão de acabar com o tráfico, como o Mink estava comentando, é quase impossível, até porque o tráfico ele justamente existe para fornecer o produto mais barato para quem não tem acesso para comprar o produto mais caro, que seria o produto legalizado, né? Então a gente pode tomar como exemplo qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer bem, qualquer jogo, por exemplo, jogo, CD, filme, na época que tinha os DVDs, tudo era traficado como muamba, né? Daí a gente já chama de, os muambeiros e tal, não são os traficantes, mas o que eles basicamente estão fazendo é trazer produtos ilegais para dentro do território e revender eles por um preço muito mais barato, né? E muitas vezes produtos pirateados, né? Então, eu queria deixar esse ponto de se pensar que somente seria efetivo uma legalização contra o tráfico, né? Que seria o principal objetivo, no meu ver, né? Se fosse exaurido de imposto e fosse um produto competitivo com o produto do tráfico, né? Que sempre seria o mais barato. Pegando esse ponto, você pode lembrar agora, por exemplo, da Netflix.
Antigamente o pessoal pirateava muito, entende? Só que hoje em dia, hoje em dia já voltou um pouco, eu já falo disso. Mas depois com o surgimento da Netflix, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, que deu aquele boom, diminuiu bastante a pirataria, porque você podia simplesmente pagar ali quanto que custava? Uns R$ 15 por mês, R$ 20 por mês. E você tinha acesso a uma grande biblioteca de filmes e séries, entende? E isso acabou bastante com a pirataria. Hoje Sim, em dia. sim, mas a gente tem que lembrar também, Gulak, que a internet, a popularização da internet e a melhor qualidade da banda larga ofertada no país também contribuiu com a diminuição da, entre aspas, pirataria por CDs, né? Porque a pirataria agora é online. No caso, é mais fácil você achar um filme Sim. no torrent do que você ir no Paraguai comprar, entendeu? Mas eu acho que o meu ponto ele serve também pra torrent, porque, por exemplo, antigamente eu lembro de usar, as pessoas usavam bastante o LimeWare ou o Emule, que era pra baixar a música. Só que hoje em dia, só que era um saco, porque muitas vezes vinha vírus, porque demorava, daí você tinha que baixar música por música, daí colocar no seu celular. Isso era um saco. E hoje em dia você pode pagar, sei lá, quanto custa um Spotify em família, ou um Deezer, ou Cara, em enfim. família dá 4,50 Então, por você pode pessoa, se pagar tiver quatro e completo. cinquenta e você não precisa entrar no seu computador, colocar lá o nome da música, baixar vírus e a música e ter o trabalho inteiro que era. Hoje em dia você fala, Então, putz. mano. Então, é por isso que eu falo, eu acho que não é só com o fato de ser um CD pirata. Comprar, sei lá, um Summer Electro Hits aí no Paraguaizinho, entende? Não é Não, só não, isso. tipo, então, eu entendo que esse é um ponto que dá pra levar em consideração, só que aí volta sempre naquela máxima de que é impossível você analisar as vontades do consumidor por inteira, entendeu? Aham. Porque, por exemplo, ele vai ver o que é mais vantajoso para ele. Por exemplo, na época, era mais vantajoso você correr o risco, fazer todo esse trâmite de baixar a música ou o filme pelo torrent, pá, ou por qualquer outra plataforma, né? E você correr o risco de pegar um vírus no seu computador do que você ir atrás e comprar um CD original, né? Por tipo 60, 70 pila, né, cara? Uhum. Valia muito mais a pena você fazer isso. Hoje em dia não vale mais tanto a pena, porque você consegue pagar mais baratinho ali e a música no Spotify, ou mesmo você tem uma rede móvel de telefone, você consegue acessar o YouTube ou o Spotify, mesmo que não seja o Premium, porque o Spotify você não precisa relativamente pagar para você ter a música baixada no seu celular. Se você Uhum. tiver um 3G, você consegue acessar, entendeu? Sim. Eu acho que até o avanço da tecnologia contribuiu muito para cortar um pouco dessa, é, como é que eu posso dizer? Não- Essa atividade de pirataria dos bens que podem ser encontrados hoje em dia digitalmente, né? Eu acho que com isso a gente consegue chegar num meio termo sobre o que eu tava falando e o que o Minx disse. No sentido de que a gente tem um serviço muito barato e que facilita a sua vida e é de maior qualidade, que hoje em dia são os serviços de streaming, seja de música, seja de filme, série e tal. E isso fez com que o consumidor falasse, beleza, eu não me importo de pagar 4,50, 5, R$ 10, enfim, nesse aplicativo, porque eu vou ter um acesso muito mais fácil, muito mais seguro, entende? Então eu acho que assim, aquele negócio que o Minx disse Isso é mais antes, conveniente, né? então é muito mais conveniente. É que o Minx antes até disse, claro que muita gente vai preferir pagar mais e ter legalizado, e comprar pelo Sim, produto legalizado. muita gente vai preferir, né? Eu acho, Pra estar dentro da lei, né? então, eu acho que isso aí Porque chega num ótimo meio receptação termo. também receptação também é crime, né? Sim. Receptação é quando você consegue algo que é ilegal, mas você não roubou, tá? Pra quem não sabe. Mas, tipo assim, eu acho que de qualquer maneira o tráfico não vai se extinguindo. Claro que ele vai enfraquecer muito, isso com certeza vai enfraquecer muito, mas ele não vai extinguir, ainda mais pela realidade social brasileira, né? Uhum. Onde a gente tem um país muito pobre, muitas pessoas ganham muito pouco,
Então, tem pessoas que gostariam, que usam drogas e compram porque é barato. Por exemplo, compra um prensadinho ali, vem com barata, vem com o diabaredo dentro, mas não tá nem aí, entendeu? Aí você coloca lá para ele comprar um produto legalizado e tal, vai ser o dobro do preço, depende a taxa, né? Mas provavelmente ele vai comprar o produto do tráfico, porque para ele vale mais a pena, entendeu? Daí ele não deixa de comprar comida para comprar droga, porque ele tem opção, entendeu? Eu acho que só o fato de enfraquecer o tráfico já é muito importante, porque, Sim, por com exemplo, certeza. as pessoas hoje em dia, quando você recomenda um filme, recomenda alguma coisa, pega e fala, opa, mas tem na Prime, tem na Netflix, entende? Sim, Essa sim, cultura tá muito com diferente, eu certeza. acho. Porque se você legalizar e falar, beleza, vamos tentar fazer algo realmente que vai dar certo, o que é muito difícil de acontecer, porque a gente sabe como que o governo funciona, mas se um Uhum. dia falassem assim, meu, vamos tentar fazer dar certo, vamos legalizar, vamos diminuir o imposto, e eu acho que poderia dar muito certo. Porque a partir do momento que você tá ofertando um produto que vai ter uma diferença ali não tão considerável, não tão grande, não tem por que você se dar o trabalho de ir lá, subir um morro, ou ter que se encontrar de maneira, vamos dizer assim, de maneira informal com alguém pra comprar. É muito mais fácil ir lá e pedir no iFood, pedir num aplicativo, no 99, enfim, no Uber Eats, ou Sim, comprar ali numa claro, com lojinha certeza. na esquina da sua casa ali, entende? Por exemplo, o Só coffee que, shop que foi dito antes. então, só que esse é um outro ponto, né, que tava matutando agora. A conveniência de você comprar, por exemplo, um serviço de streaming é porque você pode ter ele na sua casa, entendeu? Conveniência de você baixar um Spotify que você vai ter ele na tua mão, no seu celular, onde você quiser, entendeu? Uhum, Agora, provavelmente, se fosse legalizado no nosso país, esse ia ser o problema. O problema ia ser o acesso e o preço. Na minha visão, são os dois maiores problemas. O entendo. acesso ia ser difícil, porque não ia ser em qualquer lugar que ia poder vender, só lugares especializados. Então, tipo, provavelmente ia ser uma burocracia do caramba pra você conseguir abrir, já é uma burocracia pra você conseguir abrir qualquer coisa. Agora imagina uma loja onde vende um recém-legalizado, entendeu? Eu acho que esses seriam os maiores problemas da futura hipotética legalização, né? Mas aí a gente volta pra aquele problema. Eu acho que o maior problema que a gente não tá conseguindo concordar, o pessoal aqui que tá no Discord, é que é o imposto. Então eu acho que assim, se fosse pra dar certo, Zero o imposto, nem devia existir essa merda. concordo. Mas de maneira mais realista, se diminuísse o valor do imposto, o benefício que você ia ter de pagar, sei lá, 5% mais barato comprando de maneira informal, não ia ser tão Não, chamativo, entende? isso sim, né? Com certeza. Isso com certeza. É, mas é. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Tipo, Poderia ser. É que a Bom, gente tá discutindo a poderia, claro que legalização. poderia. Então, Mas aí, a gente tá né? Tipo discutindo assim, a hipotético, né? legalização, cara. Claro. Então, a legalização provavelmente não vai acontecer. Não tão cedo assim. Não, eu acho que talvez bom, nos próximos 10 anos, quem sabe. Mas aí também não é mas tão é cedo. bem interessante, pô, são 10 anos mesmo. A gente tem que ver isso como se fosse uma ação a longo prazo, não a curto prazo. Porque se a gente pensar em isenção fiscal, isso só vai acontecer no início para a economia dar o boom, e depois você começa a aplicar mais quando você tiver um produto com competitividade. Então é uma coisa que demora um tempo até se estabelecer na Ma- sociedade que você Então, está. mas o ponto é que o produto é competitivo justamente por ter uma carga tributária baixa. Se você aumentar a carga tributária, sem pelo menos aumentar a renda da população média mais do Com que certeza, a carga tributária, né, o consumidor vai preferir comprar o produto mais barato do tráfico do que o produto legalizado, na maioria das vezes, se ele não tiver condições, né? claro, eu concordo totalmente com você. Eu acredito que isso tem que ser no início. Só que depois, quando você já tem um produto, eu acredito que tem que ser taxado no preço baixo, porque como é um produto de consumo, daí você tem que taxar pela qualidade do produto. Só a legalização, a parte com um benefício fiscal já vai tornar a qualidade do produto muito boa, e as pessoas já vão querer consumir. Claro que ainda vai ter gente que vai querer comprar os produtos ruins, porque eles vão ser extremamente mais baratos do que um produto com
sei lá, um certo manuseio e um carinho. Por isso que eu concordo com vocês, só que é uma visão que tem que ser Certo. feita a longo prazo. Eu acho que A gente algo fica tem que ser pensando em longo lapidado, né? prazo, Como você pensando que esse disse. carro vai se resolver tudo e vai dar pra fumar quanta maconha quando quiser, entendeu? E tipo, você vai conseguir comprar na quitanda a 2 metros da tua casa. Não é uma coisa tão perto da realidade. Não, sim, justamente, é isso que eu tô falando. Seriam os problemas da legalização no país, né? Porque a gente é um país que, na nossa realidade, é um país inchado, né? Um estado inchado, muito grande, que adora cobrar imposto onde pode, né? Então, acho que seriam os problemas que a gente sofreria. Rapaziada, o papo tá muito bom, mas eu vou ter que sair. Gostei de discutir um pouquinho aí. Valeu. Valeu. Eu acho que então todo mundo aqui no chat, não sei se todo mundo vai concordar agora com o que eu vou falar, mas eu acho que pra chegar nesse consenso aí que a gente tá querendo buscar, basicamente então o que a gente deveria fazer é legalizar e diminuir a taxação. Seja no início, seja permanente, não sei. Mas, bom, legalizou, diminuiu a taxação, vai diminuir o tráfico. Por causa da conveniência, né? Aquela questão Imagina um mundo onde você pode pegar e abrir um aplicativo no celular e pedir pra entregar na sua casa. Entende? Tranquilo. Você pede, paga no cartão online mesmo. Entende? Então, assim, se isso acontecesse, ia ser uma conveniência gigantesca. Você não precisa sair e ir lá pra um lugar escondido, não sei aonde, pra comprar e. Ah, mas o valor. Ah, mas é mais barato, tá? Mas é tão pouco mais barato que não vai fazer diferença. Entende? Você prefere optar por algo que, além de ser legalizado, é muito mais conveniente. Então acho que isso fica como o fundamento da conversa de hoje. Arnaldo quer falar? E eu acho que esse, na minha visão, a maneira mais rápida de chegar a essa legalização é através das drogas, por exemplo, o canabidiol, no caso. Se você for parar para pensar que há 5 anos atrás ele era quase que algo inexistente, que você jamais ia ver ali um paciente mesmo sendo tratado, alguma coisa assim, e o quanto se evoluiu de 5 anos atrás para hoje, e hoje, por exemplo, não vou falar assim qualquer médico, mas a maioria dos médicos eles conseguem receitar isso e o governo aprova, sem muito um embate, alguma coisa, como pode dizer, sem muita restrição. E então a minha visão é que de fato vai ser liberada. Começando, eu imagino que comece pela maconha. Eu acho que o Brasil não legalizaria tudo de uma vez. Acho bem difícil isso. Começando então pela maconha, tipo assim, de uma maneira mais tipo mais influente, alguma coisa assim, com esse desenvolvimento dos medicamentos, mesmo com o uso do cotidiano, que eu acho que vai ter essa legalização e essa abertura para um grande passo, que seria, na minha opinião, liberar tudo mesmo e vendo o que dá. E falando, inclusive, do canabidiol, tipo, é uma droga muito boa, não é algo fake. Realmente funciona para doença neurodegenerativa, aquelas que você já fez de tudo que tinha e não resolveu, ela de fato traz uma melhora assim absurda, vamos por 30%. Se o cara ali não conseguia nem se mexer direito, nem fechar a mão, o cara passar a partir disso, conseguir fazer essas coisas básicas mesmo, é, é isso aí, essa é a minha visão. Eu acho que esse é o principal ponto para essa liberação. Eu acho importante ali que você falou de liberar só a maconha primeiro e liberar tudo, eventualmente, tanto faz. Eu acho que a gente podia fazer uma última bateria aqui das pessoas falando, aonde a gente comenta sobre se vocês são a favor de liberar só a maconha, de liberar tudo, o que vocês são a favor de liberar e como que vocês acham, idealizam que isso seja feito. Eu vou começar falando, eu acho que de início, começar liberando a maconha, porque a gente já tem esse pezinho do canabidiol, né, esse pezinho ali na lei, e eu acho que conforme o tempo passa, podia ser feito essa conscientização, como a gente falou antes de canal de YouTube, ou mesmo ensinar os profissionais de saúde como tratar
pessoas que estão passando por experiências ruins com isso, então a famosa bad trip ou alguma overdose, alguma coisa assim. Então, conforme você vai educando as pessoas quanto a isso e quanto a outras drogas e tudo mais, eu acho que você pode ir fazendo esse teste. Beleza, vamos dar uma liberada, vamos ver como vai ser, o pessoal já tá mais preparado pra isso. Então, na minha visão, acho que tinha que liberar sim, não apenas a maconha, mas acho que tinha que ser algo mais gradual pra ter essa preparação, pra não ser algo de maneira muito irresponsável. Mas não sei, se alguém quiser fazer suas considerações. Deixa eu então dar minha opinião, que eu vou ter que sair. Então, eu acho, na minha visão, é que deveria liberar tudo. Tipo, tudo mesmo. Só que, assim, isso eu acho que é muito mundo das ideias. Eu acho bem provável que isso vai acontecer, sendo que o Brasil é muito dividido. Não vão ter esse acesso, essa liberdade toda para fazer assim, vamos supor, de um mês para o outro, o cara já consegue comprar medicamento, isso, aquilo, aquele outro, na quintanda de casa lá e tal. Então, eu acho que isso vai ser um processo gradual até chegar, começando ali pelo canabidiol, que é o que mais se discute, e depois ir desenvolvendo, e prosseguindo conforme vai tendo essa aprovação maior, essa troca toda. Rapaziada, vou ter que partir, então essa é minha deixa. Obrigado, Igor, por ter chamado a gente para trocar uma ideia. É isso aí, valeu para todo mundo. Até Valeu, mais. muito obrigado aí pela opinião. Viu? Ó, vou dar minha opinião, que é bem breve. Tem que liberar tudo, o dinheiro não é meu, foda-se, usa o que quiser. Caguei o que a pessoa vai colocar pra dentro do corpo, não vai, não tô nem aí. Desse não seja com o meu dinheiro. Imposto é roubo e sonegar é legítima defesa. Só isso aí que eu tenho a falar. E pau no cu do governo. Vini, tem alguma última palavra? É difícil continuar depois dessas palavras pesadas do Micão, né? Mas eu não acredito que tudo tem que ser liberado de uma vez só. Acredito que existe muita responsabilidade pessoal, tem que ser gradativo. Começando com certeza pela maconha, porque já existem estudos que provam que ela é menos letal do que o álcool, ou seja, é uma coisa que dá para ser introduzida, que dá para fazer um plano, dá para fazer uma estratégia a longo prazo, para não ter tantos side effects. E em relação às outras drogas, se nem os países que têm dinheiro, como onde estou morando, né, conseguem lidar tão bem, eu não acredito que a gente ainda consiga liberar todas. Tem que ser bem gradual e começando pela maconha. É isso. Então, muito obrigado pelas opiniões, muito obrigado por quem compareceu e pra quem tá assistindo também. Eu acho que o podcast Senso Comum vai ficando por aqui. E, peraí, mandaram uma pergunta no chat falando que açúcar vicia muito mais. Açúcar vicia muito mais. Quantos viciados em cocaína você conhece e quantos viciados em doce você conhece? Acho que é uma pergunta pra se pensar. Ainda mais porque eu conheço pelo menos umas 2 pessoas que são viciadas em doce. Assim, bem próximas de mim. Mas isso é voltando ao que eu falei antes de pornografia na semana passada. E também eu falei antes no início do podcast, onde por que proibir as drogas? Só apenas algumas. Se tem muitas que causam dependência ou que fazem muito mais mal e elas são liberadas. Então acho que eu volto para aquela minha frase do início do programa, onde eu disse que você é pelo menos um pouco hipócrita por ser a favor de proibir apenas algumas e não todas, ou de não liberar todas, né? Porque você acaba sendo seletivo nessa sua decisão porque você gosta disso. Mas pra todo mundo aí, muito obrigado. Até semana que vem aí, numa sexta-feira, 6 horas, a gente vai estar ao vivo. E é isso aí. Valeu. Pessoas da live, eu vou cortar o podcast aqui. Eu queria dar um tchau pra vocês, falar muito obrigado aí pra quem entrou no Discord, muito obrigado pra quem tava ao vivo também com a gente. E é isso aí então. Para quem quiser saber, eu vou estar ao vivo amanhã, eu acho. Sábado é o dia que eu às vezes fico meio off. Mas domingo certamente eu vou estar ao vivo. Tô querendo assistir ao Ditador aí. Não sei se vocês vão querer assistir também.
e muito provavelmente jogar uns jogos com vocês do chat. Então, acho que é isso aí. Muito obrigado pra todo mundo. E tchau, gente.